Pra você ter a melhor água na empresa ou em casa, pra matar a sede ou hidratar a vida, peça filtro, use filtro soft da Pelizaro. Água pura, natural, é a preferida. Tem cores preto, prata ou branco pra você escolher. Pelizaro é muito mais saúde pra beber. Água para todas as estações. Pelizaro, distribuidor para o Oeste Catarinense. Fone 34 44 13 51, Concórdia. O programa Cenários desta semana tem como convidado o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Oeste e Meio Oeste Catarinense, o nosso SETCOM, Paulo César Simeone. Paulo César é também vice-presidente da Copercarga, né? A maior cooperativa de transportes, eu acho que é do Brasil. Daqui a pouco ele vai falar sobre este assunto. E empresário em várias áreas, inclusive participa do empreendimento familiar na área da erva mate. É o nosso convidado de hoje. Vamos falar um pouco mais sobre transporte do que sobre outros assuntos, mas também estarão na pauta esses outros temas aí que são importantes para a comunidade e na vida mesmo do Paulo César Simeone. Nome de craque, né, Simeone? Também tive já meus momentos de craque no futebol já. Jogava no... Como é o nome do time de... União Futebol Clube de Pinhal. União Futebol Clube de Pinhal. Que, aliás, a comunidade tem uma excelente estrutura esportiva. Fomos em 93 e 94 campeões invictos do interiorano e eu, por 2 anos, o goleiro menos vazado. Então, está lá o meu nome registrado na história futebolística de Concórdia. E uma boa estatura para goleiro, né, Paulo? Na verdade... 1,90 m? Na verdade, eu era grande, presidente do time, levava os jogadores com o caminhão, tinha que ser titular. Esporadicamente patrocinador? Também, comprava o fardamento. Qual é a tua altura mesmo, Paulo? 1,91. 1,91. Para goleiro, então, vou te falar. E parou com que idade parou de jogar? Eu parei no ano de 96, aí só brinco com futebol suíço de vez em quando, e salão. Agora estou me recuperando de uma lesão aí, mas salão só entre os amigos na quarta-feira à noite. Muito bem. Então é nome... Mas o nome, Paulo, é referência a alguma pessoa em especial, não? Não. Isso foi a minha mãe na época que escolheu e, na verdade, era para ser Ronaldo. É? Mas daí já tem o meu parente do mercado passarela que era Ronaldo Simeone. Então ela colocou o Paulo Simeone. Vocês são primos? Tem um parentesco, somos primos. Muito bem. E você está na presença do sindicato há quanto tempo, Paulo? Eu estou agora no segundo mandato. Segundo mandato, né? Começou agora? Estou no 5º ano como presidente do SETCOM. 31 anos do sindicato, né? 31 anos agora, no mês de abril, dia 2 de abril, fez 31 anos de fundação, o que começou como uma associação, que o Clélio já comentou antes, em off, e agora então é o sindicato de maior abrangência do Estado, é o SETCOM. Dentro da federação, o maior sindicato é o SETCOM? São 3 sindicatos ao todo que compõem a federação, mas em área de abrangência e de associados, e efetivamente o SETCOM é o que mais tem sócios, é o que está mais estruturado como entidade. Paulo, a gente tem várias fases na vida, né? A minha fase de pessoa mais magrinha, eu tenho uma foto, então, de uma reunião da associação, ou na tentativa de organizar a associação, lá na Cerçadia do nosso Adolfo Bósio, né? Foi um dos nossos fundadores. Isso, depois acompanhamos aí com o Paulo, com o Pedro Garcia, enfim, com as outras lideranças aí que contribuíram para o crescimento desse sindicato. Vocês são quantos associados hoje, mais ou menos, Paulo? Nós temos um universo da nossa base de 2.400 empresas, mais ou menos. Associadas em torno de 650 empresas associadas que a gente dá para dizer que são sócios, que participam, que contribuem, mas a nossa batalha lá no sindicato, o nosso executivo que toca hoje o sindicato, é a batalha diária para conseguir trazer mais associados. E fomos felizes nesses últimos 3 ou 4 anos. Muitas empresas que eram sócias deixaram de ser, voltaram a ser. Tem gente procurando para se associar porque vê que o sindicato é uma extensão do seu escritório. Bom, e hoje atuando aqui no Alto Uruguai Catarinense e atuando também mais na região oeste, né? Dionísio Cerqueira... Maravilha e Porando Oeste. Tem delegacias lá? Tem delegacias sindicais, então, em Maravilha, com atendimento odontológico e cursos do SESC-Senat. Tem uma delegacia em Dionísio Cerqueira agora, inaugurada em novembro do ano passado, bem ao lado da aduana que divide os 2 países, também com dentista. Posteriormente vai ter médico e também os cursos que
o SESC Senat oferece. E a nossa maior é Iporã do Oeste. Lá, sim, nós temos uma delegacia forte, dá para dizer que é um sindicato já, com sede própria. Estamos terminando a obra lá para ver se esse ano a gente consegue mudar, então, para a nossa obra uma delegacia muito grande. E atende toda aquela região lá da Itapiranga... Palmitos, Caibi, né? Uma grande metrópole lá daquela região, Caibi, né? É verdade. Mas é isso aí. Eu estou falando Caibi porque é minha terra, viu, Paulo? Estou sabendo. Está sabendo, né? Sabendo. Mais precisamente, linha Fátima. Agora, o transporte todo, ele tem representatividade aqui na região oeste, né? Tem várias pessoas envolvidas e é um setor que representa muito para a economia. Eu diria, sem medo de errar, que o transporte em Concórdia é a segunda ou a terceira fonte geradora de rendas e emprego. E está tendo agora o seu espaço, está sendo valorizado até pelas autoridades, tanto municipal quanto estadual. A gente observa o seguinte, que os empreendedores estão aqui, mas o transporte está em todo o Brasil, as empresas aqui operam em todo o Brasil, inclusive no Mercosul. Na verdade, os caminhões estão emplacados em Concórdia, mas os caminhões que ficam na cidade não representam 10% da frota. Eles estão por todo o nosso território nacional e Mercosul. Em viagens que a gente faz pelo país, você chega no sul da Bahia, em Caravelas, que é a cidade onde começou o Brasil, ou vai no norte, Mato Grosso, Manaus, você vê grandes empresas, grandes logomarcas emblemadas com o caminhão emplacado em Concórdia. Então, quer dizer, são empresas daqui fazendo logística no país inteiro com know-how nosso, com gente nossa, e a maioria dessas empresas tem na ponta, nas suas filiais, pessoas de Concórdia. Paulo, e esse crescimento que foi forte nos últimos anos, tende a continuar ou há um limite para esse crescimento? Eu estou falando das empresas e dos operadores, dos empreendedores de Concórdia. O setor é muito dinâmico e tem muito campo ainda a ser explorado. Vamos dizer assim, tem o caminhão por si só, que precisa comprar caminhão para fazer frete, mas o transporte não é só caminhão, é armazenagem, é terminal de container, enfim, são atividades que as empresas da nossa cidade, cooperativas e outras empresas particulares estão explorando nesse país. Eu diria que tem muito chão pela frente ainda, tem muita coisa por fazer. A Concórdia é uma referência no país em transporte, em organização, mas tem muita coisa para fazer. O Brasil é muito grande. Paulo, e o SETCOM especificamente, o que é bandeira, o que é linha de trabalho do Sindicato das Empresas Transportadoras? O SETCOM, a sua bandeira principal, Clélio e telespectadores, é dar aquela assistência ao pequeno transportador. Claro que também tem algumas coisas que faz para as grandes empresas, mas aquele trabalho de rotina, de registro da NTT, de defesas jurídicas, de multa, recorrer de um acidente, compras em conjunta, pneu, lubrificante, disco tacógrafo, enfim, é quase que uma central que atende a todos os associados. O SETCOM, nos últimos anos, mudou um pouco a sua filosofia, deixou de ser um sindicato apenas de reivindicação, de greve, para ser uma extensão do escritório e ser um apoio àquelas empresas que não têm uma estrutura formada, tem 2 ou 3 caminhões, eles não podem ter uma estrutura de um CPD, de uma central para fazer os seus conhecimentos de frete eletrônico, enfim. O SETCOM faz esses trabalhos que é um complemento do dia a dia para os seus associados, para gerir suas empresas. É um prestador de serviço também para o autônomo. Exatamente. E como é que está o transportador hoje, Paulo? Você tem o conhecimento da situação do pequeno, do médio e do grande transportador. Mas como é que está o transportador mais ligado ao sindicato? Como é que está a situação dele do ponto de vista econômico, financeiro, de negócio mesmo? Ele está passando por um momento de muitas mudanças no nosso setor. O ano passado a gente teve a implantação do conhecimento de frete eletrônico, do SPID fiscal. Então foram mudanças que o nosso associado pequeno, principalmente, não estava acostumado a ter essa informática na sua empresa. Ele teve que se atualizar, ele teve que fazer atender aqueles requisitos dos órgãos públicos, e o sindicato ajudou ele a fazer essas adequações. E esse ano o que está pegando para a atividade é a nova regulamentação da jornada do motorista. E isso é uma coisa que vai ser agora, é a nova lei que foi sancionada pela presidente Dilma. Foi uma adequação de um projeto do senador Paim,
Aí teve um outro senador que fez um complemento e as empresas, especialmente a FETRANSESC, participou na elaboração desses documentos. O nosso jurídico do SETCOM, o Dr. Ederson, participou por várias vezes em Brasília para adequar a lei à nossa realidade. Algumas coisas foram conseguidas, mas ficou muita coisa por fazer. Então, agora, a partir de quando a lei que regulamenta a profissão do motorista, né? A partir de quando ela terá validade? A partir do dia 16/6. E ela é implantação integral? Integral, assim, não foi exatamente aquilo que o setor queria. Os itens que eram da parte do governo fazer, a presidente vetou. Que seria a criação de postos de parada, a melhoria nas nossas rodovias, pátio nos portos, enfim, essa parte de infraestrutura, de investimento, ela simplesmente vetou. Passou para a iniciativa privada só as mudanças que envolvem realmente as empresas que têm que fazer. O que ela tinha que fazer, ela não fez. O que não é de surpreender, né? Porque o transportador reclama muito da questão da situação das rodovias, dos pedágios e coisas do tipo que o governo, de alguma maneira, não cumpre o que é a tarefa dele. Se fosse aplicado aquele dinheiro da CID, que o imposto foi criado para isso, esses problemas estavam todos sanados, mas esse dinheiro é arrecadado e é destinado para outros lugares que ele não tem conhecimento. Vai para o caixa do Tesouro e acaba não indo. Isso aconteceu com outras áreas também, né? Também. Nós tivemos o imposto da saúde e a contribuição da saúde, que também não foi para a saúde. Exatamente. Ou não foi como deveria ter ido para a saúde. Agora, Paulo, o transportador vai suportar essa carga nova que representa, digamos assim, haverá uma redução de jornada, né? Exatamente. O motorista será um trabalhar que vai cumprir 8 horas, podendo cumprir mais 2? Basicamente, na verdade, por alto, como é que é essa legislação? Clélio, a nossa atividade não era regulamentada, não tinha uma profissão de motorista, tinha lá, conforme o entendimento do juiz, ele dava uma decisão favorável ou não, então precisava de uma regulamentação. Essa nova lei, então, ela obriga as empresas a fornecerem aos seus motoristas um descanso mínimo de 11 horas por dia, que eu acho que é justo, precisa, o motorista trabalha numa atividade nervosa, enfim, de risco, então ele precisa sim ter essas 11 horas de descanso diário. Por outro lado, tem uma nova regulamentação, então, de 4 horas trabalhado, 1 hora de folga, mais 4, mais um intervalo de 1 hora, e depois, aquelas horas que ele fica parado no pátio da empresa para carregar, para descarregar, numa aduana, num posto fiscal, ele vai ser remunerado por isso. Se chama tempo de espera, ou à disposição. Não é uma jornada integral, mas ele vai sim ser remunerado por esse tempo de espera. Então, garante 11 horas de descanso e as outras 13 horas, então, tem 8 trabalhadas, mais 2 horas extras, mais 1 hora de descanso. Eu acho que dá para chegar num equilíbrio. Se tivesse feito as alterações que o setor pediu, de local de parada, de melhoria nas estradas, enfim, de segurança, estaria perfeito. Mas, infelizmente, só veio a nossa parte para a gente fazer. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto aqui, depois do espaço comercial, para aprofundar um pouco essa questão do motorista e saber o seguinte, qual é o impacto disso na própria operação, no custo das empresas, enfim, e qual é o impacto também na vida mesmo do motorista, o que essa mudança com a regulamentação da profissão vai significar. Você está acompanhando com o Paulo César Simeoni, nosso convidado dessa semana, o programa Cenários, que volta em instantes. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor pra Concórdia crescer. Pra obras, esporte e cultura. Pro transporte, pra agricultura. Pra saúde, pra educação. O que vale é a sua opinião. Orçamento participativo. Pra nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo. É tempo de participar. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar.
A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia. Paulo César Simeone, presidente do SETCOM, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do SMES Catarinense, nosso convidado da semana do programa Cenários. Paulo, no bloco anterior nós estávamos falando sobre a regulamentação da profissão do motorista, né? Então, você apresentou alguns dados, né, da profissão. Um outro detalhe interessante é que o que o motorista ganha de prêmio, de comissão, tem que ser complemento, não pode ser maior do que, digamos que o salário, do que o fixo dele. Isso aí foi um ponto positivo até para regulamentar. Você pode sim pagar uma comissão para o motorista em função de uma economia de combustível ou de não atrasar uma entrega. Só que esse valor na sua folha, ele não pode ser o maior índice remunerador, ele pode ser um complemento do seu salário, ele não pode pesar na folha, senão você vai criar um cenário aí de motorista trabalhando direto, tentando burlar a lei, enfim, para ganhar sobre comissão. Ela pode ser paga como um complemento do seu salário, ele não pode ser o maior fator decisivo na conta total. Na realidade hoje, o motorista trabalha quantas horas por dia, pelo que vocês conhecem? Efetivamente, eles trabalham... fica difícil para você ter essa gestão sobre o motorista, mas em torno de 8, 10, 12 horas em casos específicos. Porém, aquele período que ele ficava no pátio da empresa, numa aduana, era contado como hora trabalhada. Ele não estava trabalhando, ele estava lá à disposição. Tá certo. Mas, agora muda um pouco essa... Na rodovia mesmo, a orientação nossa das maiores empresas, ou da maioria delas, é de 8 a 10 horas, até tendo um horário de parada obrigatória de noite para cumprir o PGR, que chama o Programa de Gerenciamento de Risco dos Embarcadores, que tem determinados lugares que ele tem que parar nesse posto, das 10 da noite às 5 da manhã ele não pode rodar, você bloqueia pelo rastreador, então tem ferramentas para isso. Então, em torno de 8 a 10 horas por dia. Agora, há uma ineficiência logística no país e o transportador e o motorista pagam por ela também, né? Na verdade, se você considerar, tem um dado da FETRANSESC, um estudo, que em 1978, quando começaram a surgir as rodovias, a velocidade média de um caminhão era em torno de 65 km por hora. Certo. Se ele ficasse 10 horas rodando, ele fazia 650 km. E hoje, em função de ser as mesmas rodovias, com um número maior de caminhões, com quebra-mola, com trevos ineficientes, com condicionamento, essa média caiu para 43 km por hora. Então, quer dizer, a mesma rodovia, caminhões muito mais modernos, câmbio automático, eletrônico, que poderia tirar proveito desse ativo, ele esbarra e empaca, vamos dizer assim, na infraestrutura. Agora, vai custar mais caro para o transporte? Alguém vai pagar a conta. Uma viagem daqui para o Recife que você fazia em 6 dias, pela nova regulamentação, enfim, vai para 9 ou 10 dias. Quer dizer, eu entendo que se não tiver uma melhoria rápida aí em questão de infraestrutura, vai dar um caos logístico. Certo. Vai faltar medicamento, vai faltar alimento. E se demorar mais para fazer a mesma viagem, vai precisar mais caminhões. Claro. E alguém vai ter que pagar essa conta. Tem um custo nisso, né? Com certeza. E o motorista, você acha que vai ganhar mais, vai ganhar menos ou não haverá impacto nesse... Eu acho que vai regulamentar a vida do motorista. Antes tinha muito desse pagar comissão, um pouco na folha, em outro não, enfim, agora ele vai ficar mais seguro. Ele vai ter um salário compatível, ter um salário mínimo que é da categoria, enfim, ele vai estar mais seguro, tanto o motorista quanto a empresa. Agora, Paulo César Simeone, está faltando motorista, né? Está faltando motorista, a gente tem casos aí de empresas com veículos parados por falta de motorista. A FABET não dá conta de produzir motoristas que chegam, é uma dificuldade. Eu até estou acompanhando a FABET São Paulo, estou fazendo um curso de uma MBA em São Paulo na FABET e tem grandes empresas colocando seus motoristas para treinar na FABET São Paulo. E mesmo assim,
precisaria mais 50 alfabetos no Brasil. É. E está entrando o quê? O motorista que está entrando agora na atividade, o que é? É o jovem, ou é gente que saiu de uma atividade e está ingressando agora nessa como motorista? A maioria são jovens que estão fazendo carreira. Tu pega ele começa como um ajudante, aí ele quer melhorar, quer ser motorista, mas você percebe muito, Clélio, também, pessoas com formação já superior, indo para o ramo do transporte como motorista. Em função desses equipamentos novos, eletrônicos, precisam de um conhecimento maior e já não são mais motoristas, são gestores de unidades móveis. O que um transportador, só para que o nosso telespectador que não conhece bem a área, tenha conhecimento, vamos imaginar assim, uma unidade de transporte, o que um transportador investe para ter, imagine que é uma câmara fria, uma carreta, enfim. Todo mês o sindicato tem uma planilha de fretes que coloca um modal diferente até para acompanhamento do associado. Se você pegar de um cavalo mecânico novo, com uma carreta frigorífica nova, com equipamento de frio novo, na ordem de R$500 mil, aí, 480, R$500 mil, R$500 mil. É um valor, né? É bastante alto, por isso que tem que ter pessoas preparadas para estar conduzindo esse ativo. Paulo, não é bem o foco do nosso programa, mas o que a indústria automobilística está buscando nessa área do transporte pesado? O que ela está tentando oferecer? Que soluções ela está tentando, digamos assim, ofertar para o transportador? Na verdade, esse ano, então, como teve a mudança do combustível, né, o S50, é um diesel mais limpo, a adição de ureia, para ter menos poluente no nosso meio ambiente. Está vindo esses caminhões, então já é uma tendência, Clélia, não se fala mais em comprar caminhão com câmbio manual, caminhões com câmbio automático, com freio ABS, com sensor de distância no para-brisa. O caminhão que estiver na frente, você programa para ter uma distância mínima, ele vai frear sozinho, com sensor de faixas nas laterais para não ter perigo de cair para acostamento. Enfim, equipamentos de primeiro mundo. Oferece mais segurança, você acha? Segurança e desempenho. É um caminhão melhor e mais econômico. Muito bem. E hoje há um estímulo para a aquisição de caminhões, ou não? Como é que está isso? Nós tínhamos então a linha de decreto Finame até dezembro, que tinha uma taxa de 10,5% ao ano, mais TJLP. Enfim, com a vinda desse combustível novo, você criou o Finame Verde, uma taxa mais atrativa, digamos assim. Tem sim alguns incentivos. Muito bem, Paulo, vamos falar de assuntos mais locais agora. A instalação da unidade C do SESC de Senat. Nós inicialmente falamos em mini capite, em capite, não sei qual é que é a denominação certa, mas é unidade C agora? Vou te contar um pouco da história, porquê de capite e mini capite. Tá bem. Tem as unidades no Brasil, capite A e capite B. E na época na época do presidente Visoto ainda, ele queria uma unidade dessas para Concórdia. Porém, estava saindo em Chapecó. Mas Chapecó, Umi e Concórdia, é muito próximo. Concórdia tem a Fabet, que já faz grande parte desse trabalho que é feito nos captes. Então vamos pegar um mini capte. Mini capte não existia. Aí, logo que eu assumi, com o Visoto de vice, a gente deu prosseguimento a esse projeto. E o seu Pedro Lopes falou, então vocês criem um projeto do mini capte, o capte C, e nos encaminha. Aí nós pegamos, até o meu irmão foi que fez, gratuitamente, ele é engenheiro, fez o projeto para nós. Apresentamos para o seu Pedro Lopes numa sexta-feira santa, num hotel em Piratuba. E de lá foi para Brasília, para o Clésio Andrade, e virou uma referência nacional, com algumas adaptações do que nós tínhamos feito na época. Então criou o Capte C. É Capte C, então, né? Também chamada de unidade C. Isso. O que é essa unidade C? Como é que está a instalação dessa unidade C, a viabilização dessa unidade, desse Capte C aqui para Concórdia e região? Isso. O terreno já foi, a prefeitura já repassou para o SETCOM, que por sua vez vai repassar parte dele para o SESC Senat. São 20 mil metros, 10 mil metros vai ser passado para o SESC Senat, já está em fase na promotoria agora, do cartório já foi para a promotoria, para desmembramento, que precisa passar por esses trâmites. Já fizemos na semana passada o acesso da BR-153 para ter acesso a esse terreno, apesar de ele ter um acesso pela comunidade de São José. E a gente espera que... Mas ele vai ter um acesso direto da BR? Vai ter ali ao lado da Batistela Veículos Pesados, a gente já fez esse acesso. Quantos metros são para chegar lá? 150 metros. É pertinho, então, É pertinho. Então, a gente fez ele provisoriamente, mas depois vai ser asfaltado mais tarde. Mas é só passar esse terreno para o SESC Senat, a verba está garantida, o projeto já está aprovado e é uma bela obra para a Concórdia, pois é. 9 milhões de reais. 9 milhões, é um belo investimento, né? O que basicamente o Capte C terá?
Ele terá salas de aula para treinamento de motoristas, um complemento daqueles cursos que a FABET, por força de lei, não faz, carga perigosa, enfim, tem uma série de cursos que a FABET não faz, vai ser um complemento. Vamos buscar parceria até com a FABET para viabilizar. Vai ter dentistas, médicos, psicólogo, fisioterapeuta, vai ter um auditório para 200 pessoas, se eu não me engano, um ginásio de esporte poliesportivo para competições sul-americanas, vai ter também, e provavelmente não vai ter pista de teste, mas terá um caminhão disponível para treinamento dos motoristas também. Aquela estrutura que existe hoje lá ao lado do posto da Copercarga, do Hotel Icaropê, ela vai continuar existindo lá? Esse é o PAT 13. Esse vai ser transferido para Dionísio Cerqueira, aquela obra que o SETCOM fez lá. Então, deixa de existir o PAT. Assim que nós tivermos o CAPIT instalado. Exatamente. Nos seus planos aí, na projeção da própria FETRANSESC, do SESC e Senat, a ideia é que essa obra fique pronta quando? O tempo de construção dessa obra é em torno de 8 meses a 1 ano. Então, logo sai essa documentação e se inicia a obra. Muito bem. É um ganho importante, né? Um marco para o próprio sindicato. É verdade. A gente até, no nosso planejamento inicial, era ficar 3 anos como presidente do SETCOM, mas em função desses projetos, a gente ficou mais um mandato, então, para ver se... O mandato é de quantos anos? Era 3, agora foi feita uma adequação para 4 anos para coincidir com o mandato da FETRANSESC. Muito bem. A reeleição já existia? Você não precisou negociar com o transportador, como fez o Fernando Henrique para negociar? Não, mas é só uma reeleição. Só uma, Tem sindicatos aí que estão presidentes perenes. Tem? O nosso é uma reeleição. Viu? E o sindicato é o formador de liderança, né? Digamos que, mal comparando, né? Mas já comparando, é uma espécie de Câmara de Vereadores, porque passam por lá os dirigentes e depois eles seguem a carreira. Os que têm intenção. Os que têm intenção, né? eu falo do ponto de vista da atividade, né? Com certeza. Com certeza. Você, por exemplo, já é vice-presidente da Copercarga. Na verdade... Está de olho na presidência lá, Paulo? Mas agora é bem recente, né? É bem recente. E o trabalho do presidente Osni lá está em boas mãos, está sendo muito bem cuidado. Pois é, diz que uma exigência para o cara agora ser presidente da Copercarga tem uma certa altura, né? Porque você tem 1,90 m e poucos, né? 1,90 m. E o Osni também tem mais de 1,80 m e poucos. Não é dos mais baixinhos. Não é dos mais baixinhos, tudo bem. Nós encerramos assim com essa brincadeira a segunda parte do programa com o Paulo César Simeone, presidente do SETCOM. Vamos ao espaço comercial, em seguida nós voltaremos com a parte final do programa desta semana. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor pra Concórdia crescer. Pra obras, esporte e cultura. Pro transporte, pra agricultura. Pra saúde, pra educação. O que vale a sua opinião? Orçamento participativo. Pra nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo. É tempo de participar. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia. Paulo César Simeone, presidente do SETCOM, Sindicato das Empresas de Transporte do Meio Oeste, do Oeste Catarinense, nosso convidado desta semana no programa Cenários. Paulo, falamos do mini capite, então, numa área muito interessante que é próxima à rodovia, não fica distante da estrutura da Copercarga, lá na BR-153. Agora, o transporte ainda almeja algo mais, como, por exemplo, um porto seco, um grande terminal. O que seria isso? Eu vejo a necessidade de Concórdia ter eu chamaria de condomínio logístico. Certo. Um espaço destinado às empresas de transporte para poder ali
instalar a sua base, o seu escritório, o seu barracão de manutenção, e também para aquelas empresas que têm cargas volumosas. Hoje tem empresas que têm depósito no centro da nossa cidade, aí o caminhão tem que entrar nessa empresa para fazer o transporte, aí dá problema no trânsito, aí o transportador é o vilão da história, o caminhão incomoda. O caminhão não é um problema, o caminhão tem um problema que é o tamanho e que tem que ser equacionado. Mas eu diria que se tiver um pátio onde ele possa ficar, onde ele tem uma segurança, um local para fazer as suas refeições, sanitários decentes, e ter ali que o caminhão possa ficar lá em cima na BR, ele não precisa descer para a nossa cidade. Eu acho que tem espaço para isso e o sindicato tem já algumas ideias em andamento para se criar um porto seco. Tem que ser uma área grande. Grande, com certeza. Se você for ver, Cléber, em todos os municípios, até eu já mandei isso para a nossa prefeitura no passado, a nossa área industrial, apesar de agora já estar toda tomada, ela não contempla. Se você quisesse pôr uma empresa de transporte lá com manutenção, você não pode. E na maioria dos municípios, essas áreas são também para os prestadores de serviço. Concórdia fala muito em indústria e comércio. Certo. Tá, mas o transporte, que é o segundo ou o terceiro gerador de renda, fica onde nessa história? É verdade. Até nos próprios eventos, a SIC CDL, mas cadê o prestador de serviço? Claro. Haveria necessidade de uma área específica ou de uma área pensada de forma diferente. Exatamente, já pronta para esse tipo de operação. Tem que ser área grande, tem que ser área que o caminhão possa ter acesso tranquilo. O caminhão hoje são caminhões grandes, mas é um projeto aí para o futuro. E as empresas de transportes, né, são empresas que exigem, como você mesmo destacou, um bom capital. Quer dizer que às vezes tem mais significância do que uma loja que está aqui no centro. Apenas ela, às vezes, é invisível, porque o escritório está na casa do dono, o caminhão está na estrada. O prefeito fez um comparativo esses dias, num evento nosso, que o IPVA de Concórdia, de caminhões, já rende mais do que o IPTU. Veja só. Então é um dado interessante. É verdade. Eu sempre falo assim, a nossa cidade vai dar valor para as empresas de transporte se nós resolver trazer todos os nossos caminhões para Concórdia. Vai dar fila até no Irani, até na ponte do Uruguai. A gente observa hoje o seguinte, mesmo que todos não estejam aqui, ou só alguns estejam aqui, a gente observa que final de semana, especialmente, tem muito caminhão nos bairros aí e tal. No final de semana eles não atrapalham, né? Mas a gente constata que eles estão lá. Às vezes o motorista aproveita, dá uma limpadinha no caminhão, fica na casa da família. Apesar de não ser a nossa orientação. O que a gente fala deixa o caminhão na BR, tem postos de combustível para isso, tem espaço para isso. Se precisar, os próprios patrões vão lá, pegam o motorista atrás, levam de volta, para não ter esse deslocamento do caminhão. Não é só a questão de atrapalhar o trânsito. Tem um custo para isso, o caminhão é pesado, para ele vir da BR para a cidade e voltar, dá 30 quilômetros. Aí tem um risco desnecessário, você está expondo o caminhão a um risco que ele não precisa. Não é a nossa orientação. O lugar dele não é aqui no centro para descansar. A não ser que esteja fazendo o seu trabalho. Paulo, hoje a Sadia, a Copérdia, os mercados, enfim, são grandes usuários assim, do transporte de carga, né? Tá mais organizado esse aspecto de horários de entrada, horários de saída? Tá mais regulamentado. Se tu for ver no passado, Clélio, quem puxava grãos para a Sadia tinha um pátio só de caminhões em frente à Sadia. Hoje esses caminhões ficam lá em cima na BR, num centro de triagem, e só descem quando tiver a autorização. Descem 2 por vez, enfim, sobe 2 vazios, desce 2 carregados. Já é um começo. Determinar os horários de carregamento também é importante, está sendo feito isso, apesar de não estar na íntegra. E eu diria o seguinte, que para resolver grande parte do nosso trânsito, tem que criar um acesso para a empresa BRF, saindo do contorno norte, no bairro dos Estados, descendo pela gruta, entrando pelo portão do presunto da Sadia. E a ideia também de fazer o contorno sul, né? Que na verdade ele também desembocaria lá por trás da... Né? Também, se bem que o trânsito maior, o fluxo maior se tu olhar assim, se sair pelo contorno sul, vai sentido o Rio Grande do Sul. Claro. Já é fim de linha. Nossos caminhões vão todos para o centro-oeste, centro, norte, enfim. Eu acho que tem que adequar o contorno norte e criar essa via quase que exclusiva. E quanto antes fizer, melhor, né? Porque daqui a pouco fica inviável. Com certeza. Já. Paulo, outra coisa, tem uma rua, você citou a questão da carga e descarga na BRF, né? Tem uma rua que eu não lembro o nome, mas ela passa ao lado do estacionamento e passa aos fundos, não sei se existe ainda, o famoso bailão da Teta Murcha, né? Tem, atrás da Eletroboleta. Mas essa rua, muitas vezes, viu, Paulo, ela fica
ocupada por caminhões o tempo inteiro, né? É verdade, é verdade. Já foi pior. Já foi Mas pior. tem momentos porque, que ela fica... inclusive porque os caminhões tinham um espaço, inclusive lateral, Isso. para fazer esse estacionamento. Mas aí a comunidade não reclama, porque não utiliza tanto assim esse espaço. E também a gente também compreende, né, que nós pagamos um preço. Pagamos um preço pelas coisas que nós temos também aqui, né? Não que não queiramos que elas sejam organizadas de maneira diferente às vezes, né? Mas há um preço a ser pago. Quem olhar as fotos do passado de Concórdia vê que a BRF, na época Sadia, estava lá no meio do mato, não tinha nada em torno dela. A nossa cidade que foi ao redor da Sadia. Então... Paulo, e o transporte, né? Retornando um pouco, o transporte de carga surgiu aqui em função das agroindústrias, né? Inicialmente ou não? Eram empresas que trabalhavam para a Sadia na época e aí se criou, por que do sindicato e da Copercarga na época? É verdade. Para buscar novos cenários, novos mercados, que a nossa agroindústria era limitada quanto ao número de caminhões e no ensejo de crescer, na ânsia de crescer, esses empresários da época, liderados pelo Pedro Garcia, propuseram então a criação do sindicato e depois, vendo a necessidade de novos mercados, criaram então a Copercarga. Paulo, hoje a agroindústria representaria o quê? No volume de transportadores ocupados? Os de Concórdia. Empresas de Concórdia, eu vou chutar aqui, mas posso levantar mais precisamente. Eu acho que das empresas de Concórdia que dependem da agroindústria local, em torno de 10% a 15%. As empresas procuraram outras áreas. Exatamente. Quais as principais hoje que, por exemplo, a Copercarga, a Conlog e as outras empresas operam no Brasil? Quais as principais modalidades de serviço das empresas? Copercarga, Copercórdia também, uma cooperativa nova que está crescendo muito. A própria Conlog. Frigorificados, no ramo de frigorificados, container, cider, que é carga geral, perfumaria, eletrodomésticos. Também na distribuição urbana de bebidas da Ambev, as duas maiores operadoras logísticas da Ambev são Copercarga e Conlog. Então, quase que 60% da bebida Ambev do Brasil, quem distribui é Copercarga ou Conlog. Você fala em distribuição urbana? Urbana. Isso é feito com que tamanho de caminhões? São caminhões, chamo de 3/4, caminhão toco. Só um exemplo bem prático, uma empresa que é associada da Copercarga, que foi criada em maio do ano passado para distribuir bebidas da Ambev, está fazendo um ano agora, em maio, está com 280 e poucos caminhões na Ambev, só aí já gerou 900 empregos. Impressionante, São né? todos registrados em Concórdia. E todos registrados aqui. Paulo, esse campo aí é um campo que certamente cresce, né? Dessas ocupações que existem, e não se torna dependente de um setor só, né? Óbvio que depende de uma economia aquecida. Mas... Tem um novo setor que Concórdia entrou aí com empresas no setor de celulose. Foram criados aí em 2 anos e meio, 3 grandes empresas de Concórdia que prestam serviço via cooperativa para Klabin, para Suzano Papéis e para Fibria, que a Fibria é a junção da Aracruz com a Votorantim Papéis. Então, quer dizer, essas empresas estão nos 3 maiores produtores de celulose do Brasil. E faz que tipo de transporte? De tora, do mato. Caminhões fora de estrada, com tritrem florestal. Até depois eu vou te mostrar uma foto aqui, deve ter, se eu não me engano. Operando em que? Dá para mostrar aqui? Operando em que região do país? Caravelas, Bahia, Aracruz, Espírito Santo, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e Telêmaco Borba, no Paraná. Não opera em Santa Catarina? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Nós temos aqui uma indústria de celulose, de certa expressão, né? Lages. A própria Klabin, que a gente opera em Telêmaco Borba, já tem operações em Otacílio Costa, que já está sendo negociado também. Começamos também uma operação na Bernec, em Curitibanos, que é um dos maiores produtores de MDF do Brasil, uma grande empresa que saiu em Curitibanos. Bom, o mercado, quer dizer, o empresariado está notando a qualidade do serviço prestado por empresas de Concórdia e acaba olhando e oferecendo essas oportunidades. Na verdade, essa questão da celulose, por exemplo, a gente entrou num cliente e depois essas grandes empresas, eles se falam entre eles e os outros vieram atrás da Copercarga para ir trabalhar para eles. Então, o próprio trabalho desenvolvido, a eficiência, enfim, a expertise, abre campo para novos mercados. Paulo, a questão da unificação do ICMS nos portos, né? Para importação para produtos importados, o que isso vai afetar o transporte aqui em Santa Catarina? Tem alguma importância? Ele afeta porque nós tínhamos um movimento grande no porto de Itajaí e de Imbituba, e agora com essa equalização das tarifas,
o que era um diferencial competitivo, o imposto menor, ele compensava a nossa distância de São Paulo, por exemplo. O custo logístico de um produto que entrava por Itajaí até São Paulo era menor do que o incentivo que essa empresa tinha. Certo. Com certeza, esses importadores vão optar por portos mais próximos do seu centro consumidor. E de alguma maneira vai ocupar menos... Exatamente, se você não tem importação, não tem transporte. Outra coisa, a Argentina está criando dificuldades aí para a entrada de produtos brasileiros. Isso também está afetando as empresas aqui que operam no Mercosul? Já teve pior no passado, agora está mais tranquilo isso, mas teve sim uns momentos que teve umas barreiras desnecessárias que afetava casos de ficar 8, 10 dias um caminhão parado na aduana. Isso é um problema, né? É um problema e uma perda financeira grande, porque essas empresas não pagam estadia, eles compram produto, eles querem um frete daqui até Buenos Aires e não querem saber do problema da aduana. Agora, Paulo, olhando para frente, né, a gente observa que as rodovias federais, eu não sei se em todo o Brasil, mas se olharmos aqui no Sul, elas tiveram melhorias importantes. É óbvio que grande parte disso financiado com pedágio, né? Pedágio. Agora, como é que está a situação hoje no Brasil das rodovias? Fala como média isso. Elas estão, assim, de 0 a 10, elas estão com uma nota 6. 6 ou 7, em alguns casos, aí melhorando. Eu diria que a questão do pedágio, se for fazer as concessões como foi o molde das últimas, da 101, por exemplo, e da 116, que foi um modelo novo de pedágio, que a FETRANSESC entrou nesse processo e ajudou. Ficou mais barato? Ficou mais barato. Antes, como é que era, Clélio, as concessões? Tinha uma rodovia para ser feita a concessão, chamava as empresas, quem paga mais para o governo para ter essa concessão. E um trabalho das federações, especialmente da nossa, mudou essa lei do pedágio, dessa concessão. Hoje quem dá mais para o governo e quem faz o menor preço por eixo. Se você pega porque a sociedade vai acabar pagando. Você pega um pedágio da Lapa, sim, custa R$ 8,50 para uma caminhonete, por exemplo. Você passa aí na 101 em Palhoça, tu paga R$ 1,20. É um novo conceito. E essa empresa que está fazendo está ganhando dinheiro, só tinha parado. E você acha, Paulo, que a tendência vai ser seguir com essa nova modalidade? Eu espero que sim. O problema é que esses contratos antigos eram para 20 anos, renováveis para mais... Pois é. E aí fica caro, né? Temos alguns exemplos aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né? Eu mesmo tive no mês passado para o Rio Grande do Sul. Tem vários trechos que tu gasta mais em pedágio do que gasta com combustível. A gente vê muitas vezes mostrando reportagens lá da região centro-oeste, mais do norte do país. A Concorde opera por lá também? Opera. E como é que está a situação? Assim, as melhores estradas estão no estado de São Paulo. Certo. No centro-oeste, aí na região do Mato Grosso, já teve pior, estão melhorando. Eu diria assim, elas estão num processo de melhoria, porém lento. Paulo César Simeone, obrigado pela sua presença aqui, né? Falamos um pouco de tudo, só não falamos do Grêmio, que eu acho que vai ser campeão da Copa do Brasil. Eu acho que sim. Tá bem encaminhado esse negócio aí. A vitória aí de 2-1 já. Tá bem encaminhado. Tem gente dizendo o seguinte, não pode ser o São Paulo na final, porque aí pode ficar mais difícil. Mas tá bom o caminho do Grêmio, né? Eu acho que na sua modesta equipe, tá trilhando um caminho aí. Muito bem. Paulo, obrigado pela sua presença aqui. Sucesso no Setcom, na Coopercarg e nas suas atividades. Obrigado, Clério. Obrigado aos telespectadores e sempre à disposição aí no que for preciso. Agradecemos ao Paulo César Simeone, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Oeste e Meio Oeste Catarinense. Você fica ligado. O programa, Paulo, pode ser acessado em qualquer lugar do Brasil, do exterior, pela internet, www.tvconcorde.com.br. Entra lá nos cenários e esse programa pode ser sugerido para outras pessoas que têm interesse em assistir. Obrigado e a gente se encontra na semana que vem com outro convidado.